Sou Ademildo Gomes, doutorando do Programa de História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo e bolsista da CAPES. A minha abordagem tem como tema a escravidão e a abolição nas fazendas cafeeiras do Espírito Santo Brasil, de 1880 a 1888. A perspectiva metodológica que assumo tem como referência a teoria do jogo de escala de Jacques Revel. À luz dessa proposta, reduzo a escala de observação, dando preferência ao micro e ao local como ponto de partida. Recorro também ao paradigma indiciário de Carlo Ginzburg. Segundo este autor, o historiador é comparável ao médico que utiliza quadros nosográficos para analisar o mal específico em cada doente. E como do médico, o conhecimento histórico é também indireto, indiciário e conjetural. Outra referência que utilizo é do italiano Giovanni Levi. Levi destaca o estudo histórico que tenha como referência um determinado local, conectando aos aspectos sociais, econômicos e políticos gerais. Por isso, esse autor classifica a história como a ciência das perguntas gerais, mas das respostas locais. À luz dessas perspectivas, falarei sobre o período final da escravização negra nas fazendas cafeeiras do Espírito Santo. Ressalto que a minha fala é bem delimitada. Eu não falo sobre a escravização geral no Espírito Santo, o que envolveria a consideração do papel dos escravizados em diversas áreas, como a área urbana, por exemplo, ou nos trabalhos no comércio, os escravos de ganho, ou mesmo os escravizados dedicados aos trabalhos domésticos, aos serviços domésticos. Eu reduzo a escala de observação, como eu indico acima, e me concentro nas fazendas, dando ênfase aos escravizados dedicados às lavouras de café. Geograficamente, volto minha atenção de modo mais específico para a região sul do Espírito Santo, principalmente Cachoeiro de Itapemirim, onde, a partir da segunda metade do século XIX, se encontravam as maiores fazendas cafeeiras e escravistas da província capixaba. Utilizo como fontes os jornais locais, tais como o Cachoeirano, editado em Cachoeiro de Itapemirim entre os anos 1877 e 1923, e o outro jornal local, o Constitucional, editado em Itapemirim entre os anos 1885 e 1889, ambos disponíveis na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Antes de falarmos sobre a escravização no Espírito Santo, temos que falar sobre o que provocou o crescimento da população escravizada nesta província no século XIX. Isto é, a produção cafeeira. No século XIX, o café tornou-se o principal produto na economia capixaba, sobretudo no mercado exportador. Por isso, houve uma grande elevação no número de fazendas e fazendeiros e, consequentemente, de mão de obra cativa. O primeiro grande cenário da lavoura cafeira no Brasil foi o Vale do Rio Paraíba. Os cafezais ocupavam partes da província de São Paulo, Rio de Janeiro, estendendo-se na região fronteiriça de Minas Gerais. O cultivo do café se dava de forma rudimentar e predatória, e por isso os terrenos não suportaram por muito tempo os efeitos da erosão. Com poucas décadas de cultivo, as plantas enfraqueceram-se, fazendo com que os fazendeiros buscassem novas áreas, novas fronteiras, com terras férteis e disponíveis para o cultivo do café.
abre-se assim o caminho para o cultivo do café em outros territórios, dentre eles o Espírito Santo. Conforme Nara Saleto, a pesquisadora Nara Saleto, o café aparecia nos mapas das exportações do Espírito Santo na década de 1830, mas foi a partir de 1840 que sua produção adquiriu relevância e verdadeira força comercial. Situação devido principalmente à ocupação das terras da região sul da província capixaba, que foi transformada numa potência da cultura cafeeira, como uma espécie de prolongamento das lavouras do Vale do Rio Paraíba e de Minas Gerais. Para o presidente da província do Espírito Santo, José Fernandes Costa Pereira Júnior, em 1862, o café havia se tornado a esperança tanto do grande como também do pequeno agricultor. A imigração de agricultores mineiros e fluminenses, muitos com experiências na produção cafeeira e na formação de fazendas, tendo recursos financeiros e materiais e principalmente mão de obra cativa, transformou o sul da província do Espírito Santo na região mais promissora e dinâmica, sobretudo nas terras dos vales do rio Itapemirim, Itabapoana e Castelo. Na década de 1850, a província possuía 12.269 escravizados, 25% da sua população. Já em 1872, registravam-se no Brasil 1.510.086 cativos. Os capixabas registravam 22.552 cativos nas suas posses. Nesse período, a província, então, do Espírito Santo passou a ocupar a segunda colocação na concentração local de escravizados do país. De acordo com o Jornal do Sul do Espírito Santo, o Constitucional, em 1887, havia no Espírito Santo 12.636 escravizados. Desses, 7.224 estavam em Cachoeiro de Itapemirim e 1.118 estavam em Itapemirim. De um total, portanto, de 12.636, a região sul de Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim concentrava um total de 8.342 cativos, representando 66% da população escravizada no Espírito Santo. Os fazendeiros, tendo então em suas mãos esse número tão significativo de escravizados, eles estavam então satisfeitos com a situação. Por isso, permaneceram apegados ao sistema escravista e o defenderam até a última hora, que na verdade não planejavam que acontecesse em maio de 1888, como aconteceu, mas quando já tivessem encontrado outra forma para solucionar o problema de mão de obra em suas lavouras. A abolição não provocou somente o problema de mão de obra nas lavouras, mas também destituiu os fazendeiros de sua tradicional fonte de garantia de empréstimos, que era a sua escravaria. Daí o protesto, então, de alguns contra o que consideravam precipitação com que a Lei Áurea havia sido promulgada, sem a devida preparação dos proprietários. Na verdade, os fazendeiros, apegados ao sistema escravista, não quiseram se preparar para o evento histórico que foi a abolição. Porque a partir de 1880,
os jornais capixabas procuravam sensibilizar a sociedade quanto aos males do trabalho cativo e anunciavam corriqueiramente exemplos de emancipação, exemplos de alforrias e libertações que estavam acontecendo nos diversos territórios do Brasil, inclusive no próprio Espírito Santo. Os fazendeiros, porém, só se renderam à abolição por causa da resistência dos escravizados, expressada principalmente por meio de fugas, quilombos e assassinatos de feitores e de alguns fazendeiros também. Ainda assim, houve aqueles proprietários que queriam ser indenizados, recorrendo então aos governos, buscando, solicitando seus direitos como proprietários. Tentando se preparar para esse acontecimento, para a abolição, muitos viam na alforria, sob condição de prestação de serviços, uma esperança de que os libertos, gratos pela dádiva da libertação, permanecessem trabalhando em suas lavouras, sobretudo nas colheitas do café. Outros também construíram escolas para que os libertos permanecessem nas regiões de suas fazendas. Essa foi uma estratégia utilizada pelo fazendeiro da Fazenda do Centro, uma das grandes fazendas do Espírito Santo, que chegou a conter cerca de 600 escravizados na sua propriedade. Essa estratégia, então, Manuel Fernandes Moura, da Fazenda do Centro, construiu e inaugurou em sua fazenda, em 1885, uma escola para ingênuos, na qual foi inscrita cerca de 50 ingênuos nesta escola da Fazenda do Centro. Esses mecanismos são indícios do quanto os fazendeiros estavam apegados ao sistema escravista. Mas em julho de 1888, os fazendeiros começaram a solicitar imigrantes para o trabalho em suas lavouras, demonstrando assim a sua adesão à política de imigração que já estava acontecendo no Espírito Santo, mas que a partir de 1888 já não mais visava o povoamento então dos territórios capixabas, mas suprir as fazendas com a mão de obra dos trabalhadores imigrantes. Mas o motivo que levou os fazendeiros a solicitar imigrantes para as fazendas não era unicamente a falta de mão de obra, porque muitos libertos permaneceram na região após a abolição, ainda que em situações lamentáveis. Havia por trás desse processo uma motivação política baseada na tendência cultural da época, que qualificava o trabalhador imigrante e desqualificava os libertos, colocando o branco europeu no topo como símbolo de dedicação, de trabalho e de progresso, e a população negra, composta pelos libertos e seus descendentes, como símbolo de ociosidade, indisciplina e atraso. Estava em vigor, então, a política de branqueamento da população. Estigmatizados e segregados até mesmo pelos imigrantes, os libertos e seus descendentes foram invisibilizados em prol de uma sociedade que, após 300 anos, utilizando-se da escravização negra, queria afirmar-se como branca. À luz do pensamento de Giovanni Levi, temos aqui reflexos locais das dificuldades gerais enfrentadas pela população negra após a abolição. A todos vocês, organizadores e participantes, o meu muito obrigado.